Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 3 de dezembro. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração, meus amados, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na sua presença mais uma vez, Senhor. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor é, Senhor. Por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, Pai, da onde o Senhor nos tirou, Senhor, e o tanto que o Senhor tem investido em nós, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor amado, pela salvação, pela eternidade que o Senhor conquistou para nós, Pai. Porque estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas, Pai. Nós não tínhamos chance nenhuma, Senhor. O Senhor mudou, Senhor, a nossa sorte, o Senhor mudou o nosso viver. Por isso, perdoa-nos dos nossos pecados, Pai. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Santifica-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai amado, a te servir, a te honrar, a te glorificar, Senhor, a oferecer a ti, Senhor, o nosso melhor, Pai. Muito mais que apenas palavras, Pai amado. Nós não queremos ser crentes, meu Deus, de aparência somente, meu Deus, mas queremos ser de fato e de verdade, Pai, que o Senhor tenha prazer em nós, Pai. Por isso, meu Deus, tenha liberdade, Deus, de mudar tudo que for preciso, Senhor, em nossas vidas, Pai. Pode mexer, Senhor amado, conforme a tua necessidade, o Senhor que conhece, sabe todas as coisas, Pai. Porque nada é mais importante que a nossa salvação, Pai. Nada é mais importante que te servir, Senhor, de te agradar, te honrar, te glorificar, meu Pai. Meu Pai querido, bendito é o Senhor, bendito é o seu amor, Pai. Não nos deixe desviar, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Não nos deixe, Senhor, sermos tomados por orgulho, achar que somos melhores que alguns irmãos, Pai. Não, meu Deus, ajuda-nos, Pai, a nos humilhar, Senhor. Ajuda-nos a sermos humildes, Pai querido, a diminuir, Senhor, para que o Senhor possa crescer, Senhor, e aparecer, Pai, nas nossas vidas e através de nossas vidas, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa os meus irmãos do Ministério Alicerce, Pai. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, os pastores desse ministério, abençoa os membros, Pai, os simpatizantes, meu Deus. Abençoa, meu Pai, a tua igreja, meu Pai. Abençoa, meu Deus querido, traz para tua casa, meu Pai, aqueles que te pertencem, que pertencem a esse lugar, aqueles que são escolhidos, são chamados, Pai. O Senhor tem promessas grandes, Pai, sobre esse ministério, Senhor. Eu peço, meu Deus, traz teus filhos, como está escrito lá em Isaías 60, Pai. Traz nos braços do norte, do sul, do leste e do oeste, Pai. Dá a ordem, Pai, para que teus filhos venham congregar conosco, meu Pai. Abençoa, meu Pai, aqueles, meu Deus, que estão cansados, Pai, estão desanimados, meu Deus amado, aqueles que estão pensando em desistir, Senhor. Traz, meu Pai, para esse ministério, Senhor, para ouvir a tua palavra, Pai. Não tem nada diferente, Senhor, a não ser, meu Pai querido, que é ministrada a sua palavra nesse lugar, Pai. Abençoa, meu Pai amado, os outros ministérios, os outros pastores, as outras igrejas, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos espalhados no Brasil, Pai, e no mundo, Pai. Aviva, meu Deus, a sua obra, Pai querido. Levanta grandes homens cheios do teu espírito, Pai. Cheios do teu espírito, cheios de autoridade, Pai. Cheios de intrepidez, meu Pai amado, que possam anunciar a sua palavra, Pai querido, com ousadia, meu Pai, com sabedoria, entendimento e zelo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa essa nação, Pai, abençoa o Brasil, Senhor, abençoa os governantes, abençoa esse povo, Pai. Aviva a tua obra nesse lugar, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Aviva a tua obra, sim, meu Pai. Nós abençoamos o Brasil, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Faz justiça, Senhor. Levanta-te, Senhor, para fazer justiça nessa nação, Pai. Para quebrar, Senhor, o jugo do opressor, meu Pai. Para quebrar, Senhor amado, todo o poder das trevas de Satanás, Pai. Do engano, da mentira, Senhor amado, do roubo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa nação, Pai. Está escrito, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós profetizamos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, sejam abençoados. Onde vocês estiverem, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que o meu Deus abençoe a sua casa, a sua saúde, a sua família. Onde você tocar, seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Podem pegar, queridos, o copo com água ali, queridos, em nome de Jesus. Peguem ali o copo com água também, meus queridos, em nome de Jesus Cristo. Vamos apresentar o nosso Deus. Meu Pai, abençoa essa água que os teus filhos apresentam a ti, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, faça com que essa água seja o remédio que eles precisam para a cura do corpo físico e espiritual. Quem beber dessa água, receba o milagre de Deus. Seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem beber, queridos. Glória a Deus, queridos. Amém, meus amados. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem, meus amados?
E falei que ontem parece que estava um pouco baixo o programa ou é só impressão? Hoje eu acho que está tudo bem. Pelo que eu estou vendo aqui, está tudo bem, queridos, tá? Glória a Deus, queridos, tá? Deixa eu mandar um abraço para vocês. Queria pedir que os irmãos compartilhassem a live, queridos, tá? Comentasse, o comentário é muito importante, queridos, tá? Para mim é muito importante. Então comentem, você que está assistindo aí, que eu não sei quem está assistindo, eu só sei quando você comenta, né? Daí aparece quem é, tá bom, queridos? Então comentem, indique essa live para mais pessoas, né? Compartilhem nos grupos da família, né? Aqueles que é possível, tem alguns que se você colocar coisa de igreja, eles ficam bravos, né? Mas se for possível, compartilhe, queridos, tá? E tenho certeza que Deus vai abençoar. Devagarinho tem pessoas aí sendo acrescentadas, né, nesse canal aí, no nosso ministério, né, diretamente ou indiretamente. Glória a Deus pela vida de vocês também, tá bom? Deixa eu mandar um abraço para a nossa igreja aqui em Paranaguá. Deus abençoe os nossos irmãos que nos acompanham em Paranaguá. Deus abençoe a nossa igreja em Matinhos. Deus abençoe a nossa igreja em Guaratuba, também em Paraná. Deus abençoe os nossos irmãos da nossa igreja em Pontal do Paraná que estão nos acompanhando. Deus abençoe a nossa igreja em Maringá, em Campo Mourão. Deus abençoe a nossa igreja em Bituruna. Deus abençoe a nossa igreja em Foz do Iguaçu, em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Deus abençoe a nossa igreja em Francisco Beltrão. Deus abençoe a nossa igreja na Flórida, na Espanha. Deus abençoe a nossa igreja em Santa Helena. Deus abençoe a nossa igreja em Guarulhos, e São Miguel do Oeste e João Pessoa também na Paraíba. Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando, queridos, tá? Se você está me acompanhando de alguma outra cidade, se pudesse mandar um abraço, aí eu falar a cidade que você está, que se eu não falei, é bênção também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje vamos continuar a leitura a partir do Salmo 120, né, queridos? Salmo 120, meus amados. Ontem nós lemos o 119, é bem longo, né? Gostoso. Ontem eu estava um pouco mais abatido que hoje, queridos, tá? Não é normal falar, mas é porque ontem eu estava com a língua, né, pesada, um pouquinho, o corpo mole. Então não tinha como não comentar. Mas hoje é a glória a Deus, né? Estamos ali firme e forte novamente em nome de Jesus. Salmo 120, queridos, em nome de Jesus. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ou seja, né, queridos, essa é a maldição que está sobre aquelas pessoas que mentem, né, sobre os mentirosos, né? Versículo 5. Ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Misericórdia, né, queridos? Assim é a vida de muitas pessoas, né, que vivem em volta cercado de mentiras, né? E de pessoas que não temem o Senhor, né, queridos? Não é fácil, às vezes familiares, né? Às vezes até mesmo, né, o cônjuge, né? Às vezes o marido é convertido, a esposa não é, queridos, e às vezes isso leva muitos anos, né? Pastor, como que eu vou fazer para minha esposa se converter? Só Deus sabe se vai, né, queridos? Mas o principal é crer em Jesus Cristo, né? Crer verdadeiramente. E o segundo faz parte do primeiro, né? Obedecer as palavras de Jesus, tá, queridos? Obedecer, se preocupar um pouco menos com religião e mais com as palavras, com o evangelho, né? Com a palavra do Senhor Jesus, né? Porque a religião, ela complica, tá? A religião, às vezes, pode isso, não pode aquilo, e isso tem o poder de afastar pessoas que estão começando na caminhada, tá, queridos? Ah, isso é pecado, aquilo não é pecado, a roupa, a bebida, essas coisas, geralmente, elas afastam mesmo pessoas que estão aí, querendo, às vezes, até que com intenção de entrar no evangelho, mas, puxa, não é para mim. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu já contei o testemunho a vocês ali.
no início da minha conversão, eu pensava, não, eu sou muito jovem, eu tenho muito para aproveitar, para festar ainda, e com Deus, na minha cabeça, não podia nada, tudo é pecado, né? E por que eu tinha essa imagem? Porque a igreja, a religião passou isso pra gente, né? A religião tudo é pecado, tudo é do diabo, né? Com Deus, como eu disse, né? Eu via Deus como um homem, um velho, um ancião, muito sem humor, né? Muito mal-humorado, e que ele procurava as pessoas, você errou, se você errasse, ele ia castigar você. Ele ia fazer você sofrer porque você errou. E na verdade, Deus é totalmente o contrário disso, né? Que Deus é pai, meus amados, um pai que ama, um pai misericordioso, bondoso e amoroso, né? Que nos sustenta, que nos levanta, que faz com que a sua misericórdia, queridos, né, exceda todo o entendimento. Não dá para explicar o amor e a misericórdia de Deus, né? A graça, tudo está relacionado ao amor, né? Mas Deus é maravilhoso. E festar, né, na presença do Senhor, que é infinitamente melhor que qualquer festa que esse mundo pode nos oferecer, né? Então cuidem, queridos, tá? Cuidem mesmo, porque se você quer ganhar, às vezes, a esposa, quer ganhar o marido, quer ganhar os filhos, obedeça a Deus, né? Seja humilde, né? Pratique o amor de Deus, né? A paciência, a longanimidade, o amor, né? A benevolência. Pratique isso, né? Tira o pecado da sua vida, que você vai ver as pessoas verem o teu testemunho, elas vão relutar um tempo que for necessário. Mas vai chegar um tempo que elas vão ter que se dobrar e falar, olha, o teu Deus realmente é Deus verdadeiro. Essa religião que você tem aí, que eles falam como religião, né? Essa religião eu quero para mim também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Toma posse, queridos, dessa direção. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Queridos, onde é que vem o nosso socorro? Nós temos que levantar os nossos olhos e olhar para os montes, né, queridos? É do monte, pastor? Não, é do alto, queridos, tá? Levar os nossos olhos ao alto, né? Porque do alto, tá? A nossa bênção vem do céu, queridos, né? Vem do céu. E aqui é profético também dos montes, né? Porque ali você vê onde que as pessoas buscam mais a Deus, né? Sobe um monte para buscar Deus. Isso é muito importante também. Se você nunca subiu um monte para buscar Deus, queridos, né? Procure fazer isso, meus amados, né? Procure fazer isso, faça isso com alguns irmãos. Nunca, não vá sozinho, né? De preferência, tá? Não sei que Deus chame. Deus que sabe, tá? Mas o céu é bom você sempre com um amigo, ou até mesmo em um grupo, é melhor ainda, né? Aí chame alguém, chame a igreja, tem lugares aí que os montes são muito altos, são perigosos, então se você nunca foi, não é aconselhável, tá, queridos? Vá com uma equipe junto, daí, né, vá. Aí Deus vai abençoar você, tá bom? Tem lugares que tem os montes mais tranquilos, às vezes não tem monte na cidade, às vezes as igrejas, eles fazem oração na mata, né? Um lugar de mata fechada, eles vão lá, abrem uma clareira ali, daí fazem oração, louvam a Deus, buscam a presença do Senhor. É muito bom isso, tá, queridos? É muito bom. Eu estou pensando, na verdade, eu estou conversando com o Pedro aqui, nós subirmos um monte novamente, ali, o Monte da Prata ali, né, que acho que, se não me engano, é 1.300 metros de altura, é muito alto, queridos. Eu fui uma vez em 2018, eu fui ali, é muito alto, queridos, tá? E eu fui ali, fisicamente eu não estava pronto, mas fui pela fé, e eu fui e voltei pela fé, queridos. No outro dia não conseguia ficar em pé, né? Mas foi algo sobrenatural, ainda levei o Pedro, era pequenininho na época, e foi bênção, foi muito bênção, só que muito sofrido. Ainda bem que nós tínhamos ali pessoas ali junto, ali, de Deus ali também, né, na fé, e que ajudaram muito, né, glória a Deus. E eu vi que eu não subi pela minha força, faltava ainda uns 30, 40% para chegar no cume do monte ali, e eu não tinha forças mais nenhuma. Eu orei a Deus, falei, Senhor, eu não tenho força, a partir de agora é só o Senhor, e Deus me fortaleceu e nós chegamos até lá. E para quem sobe o monte sabe que o problema não é só subir, depois o problema é descer, né? Ainda mais quando você está cansado. Cheguei lá com cãibras. Foi um sofrimento que eu disse, eu só vou novamente se Deus mandar. E foi Deus que mandou nós irmos, foi Deus que deu a direção para mim, e não só para mim ir, mas para levar o Pedro, queridos. E pela fé eu obedeci, e por isso eu creio, tenho certeza que por isso foi bênção. Agora nós estamos conversando ali para a gente se preparar psicologicamente, preparar na fé, né? E se possível um pouco fisicamente, né? Agora tem feito um pouco de exercício, as crianças, eu também. E para a gente subir esse monte novamente ali, queridos, né? Se preparar para subir esse monte, quem sabe agora em 2026, em nome de Jesus. Não é fácil, tá? Quer dizer, é muito difícil, é muito difícil.
Um monte que eu gosto de ir, que eu fui muitas vezes, faz uns tempinhos já que eu não tenho ido, mas é em Matinhos ali, o monte do teleférico, né? É um monte conhecido ali em Matinhos, acho que é 280 metros, já é alto. E é um monte que eu passei a noite algumas vezes ali também, levando violão. Pastor Veiga, meu pai, nós fomos lá, dormimos no monte também. Passamos a noite, né, ali orando, conversando, lendo a palavra do Senhor, adorando, né, com violão. Glória a Deus, queridos, tá? É muito bom. Então, se você nunca fez isso, procure fazer, queridos, tá? Procure. De acordo com claro que você vai se esforçar um pouquinho, né? De acordo com a sua saúde, né? Ali em Guaratuba mesmo, tem um monte que nós íamos ali, que é do lado da rodoviária. É um monte bem tranquilo, queridos. Qualquer pessoa pode subir ali devagarinho. Você vai subindo devagarinho ali, bem tranquilo. Tem um lugar bem gostoso para orar ali, é bem gostoso também. Ali é um lugar simples, até para as pessoas de mais idade quiserem subir o monte, ali é um lugar bacana, do lado da rodoviária. Vamos lá. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Uau. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Um pai e a mãe se descuidam, né, queridos? Mas Deus nunca se descuida. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Queridos, olha que palavra poderosa. Ó. De dia o sol não te molestará ou ferirá, nem a lua de noite. Por quê? Porque o Senhor vai proteger você do quê? Do sol, da lua? Não, de todo mal. Ele protegerá a sua vida. Mas como assim? Como que eu faço para me receber essa bênção? Levanta os seus olhos para os montes e pergunta: de onde vem o socorro? A resposta é: o meu socorro vem do quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. Não é um monte, tá, queridos? É para o alto mesmo, né? É o Senhor, tá? Então, esse que confia no Senhor, que busca o socorro no Senhor, tem essa proteção extraordinária, né? Versículo 8, para terminarmos o Salmo 121. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada desde agora e para sempre. Glória a Deus, né, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Jerusalém é o lugar de adoração, né? Vou dizer assim, foi o lugar de adoração, porque Jesus, muitos anos depois disso, né, respondendo a pergunta daquela mulher samaritana, né, ela perguntou, onde os judeus dizem que Jerusalém é o lugar de adorar, nossos pais dizem que é aqui nesse monte. E Jesus fala assim, filha, já vem e já chegou a hora que nem Jerusalém nem aqui será o lugar, mas o lugar de adorar é o lugar que adorem o Pai em espírito e em verdade. Aonde nós adoramos. Por isso nós não precisamos ir para Jerusalém para adorar o Pai. Também não precisamos ir para subir o monte para adorar o Pai, tá, queridos? Que nem eu disse agora há pouco, não entenda que tem que ir. É a mesma coisa Jerusalém. Eu quero muito conhecer Jerusalém, mas eu não preciso ir para lá para adorar. A experiência de subir o monte é muito especial também, queridos, né? Mas não é somente em cima do monte que eu vou adorar a Deus, Pai. Não, queridos, não é isso, tá? Nem aqui nem lá. Mas é em espírito e em verdade, são esses adoradores que o Pai procura para se revelar, né? Para receber a adoração. Versículo 4 novamente, ó. Para lá sobem as tribos do Senhor, para Jerusalém, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Foi isso mesmo, mas já não é. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz em Jerusalém. Isso aqui é um mandamento para nós hoje, tá, queridos? Orem pela paz em Jerusalém. Isso nós devemos ao povo de Israel e a Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Uau!
Que a nossa bênção, queridos, também está em nós abençoarmos esse lugar. Versículo 7. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Glória a Deus. Então, em favor meu, né, dos meus amigos, que a paz esteja em Jerusalém, buscarei o seu bem. E também uns para com os outros, como igreja profética hoje, né, queridos? Salmo 123. Para ti elevo os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, sempre estão atentos à mão do Senhor, até por uma direção e também para aprendizado. E como os olhos das servas estão atentos às mãos da sua senhora, né? Especialmente como aprendizado, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Amém. 124. Se o Senhor não tivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Glória a Deus, né? Isso é constante na nossa vida, né, queridos? O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Onde está o nosso socorro? No nome do Senhor. Salmo 125, né? Isso aqui é um salmo bem conhecido, né? Tem louvores lindos, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus, queridos. Lembra desse louvor? Quem lembra desse louvor? Salmo 125, ó. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Olha que lindo isso, queridos. E se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade aos que fazem bem, aos que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Glória a Deus. Salmo 126, queridos. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então nossa boca encheu-se de risos e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrima, com cantos de alegria colherão. Olha que profético, quem semeia com lágrimas, faz justiça, queridos, às vezes até com custo, pode ter certeza que a colheita vai ser alegre. E 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Glória a Deus. Amém. Eu recebo essa palavra também. Receba também, igreja, em nome de Jesus. Pode mexer o chat ali, que eles dão um amém, glória a Deus. Salmo 127.
Esse salmo eu já preguei recentemente, eu preguei algumas vezes, mas recentemente eu preguei. Esse salmo ele é muito importante para o nosso cotidiano, tá, queridos? Lembra que eu ministrei até esses dias aqui, que ele é ofensivo, né? Eu disse essas palavras, ele é ofensivo para muitas pessoas, até mesmo nas igrejas. Quem não vive pela fé, esse salmo, ele é incompreendido ou ele é ofensivo, tá, queridos? Vamos lá aí para você entender, ó. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Começa aí, queridos. É inútil trabalhar na construção se o Senhor não for o construtor da casa. Isso aqui, queridos, essa casa... Pastor, o que está falando de construção de casa? Alvenaria, é isso? Casa de madeira? Também é, tá, queridos? Também é literal. Mas qualquer coisa que você fizer é uma casa. Por exemplo, você vai construir um casamento, é uma casa. É um reino, né? Então o casamento, se não for Deus que edificar, que construir o seu casamento, que edificar o seu casamento, toda a psicologia, a construção, as suas experiências vai fazer com que isso seja inútil. É inútil. Tá? O ministério, uma igreja, por exemplo, nós temos o ministério alicerce. Se não for o Senhor que estiver construindo, queridos, se eu por acaso construísse esse ministério ou estivesse levantando esse ministério por sabedoria minha, por experiências minha, ou por administração, queridos, né? Ou por conselhos de outro, queridos, aí seria inútil a construção, a edificação do ministério alicerce. Eu estou dizendo só isso como exemplo, tá, queridos? Então seria inútil se não for o Senhor o cabeça da igreja, se não for o Senhor o cabeça do seu casamento, se não for o Senhor o cabeça da criação dos seus filhos, do cultivo da amizade que vocês têm, que nós temos, queridos, né? Do nosso trabalho, da nossa empresa, que né, as pessoas às vezes começam errado para ver se dá certo ali na frente, ou seja, excluíram o Senhor disso, né? Então, se não for o Senhor, queridos, está escrito aqui, ó, será inútil trabalhar na construção. Tenha isso, queridos, para tudo. Que esse versículo, esse salmo, né? Começando por esse versículo, queridos, seja um alicerce na sua vida, queridos, tá? Para tudo que você fizer. Lembra desse versículo. Isso aqui, na minha vida, ele é muito importante, tá? E muda, queridos, muda muita coisa na nossa vida. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil, olha a palavra, trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se não for o Senhor nos proteger, o que ele está dizendo? Não adianta você pagar seguro do seu carro, seguro da sua casa, segurança armada, carro blindado, cerca elétricas, vidro em cima do muro, guarita, querido. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Nada disso tem importância. Quando o ladrão ele quer, ele rouba. Quando alguém quer entrar, queridos, né, ele dá um jeito, ele rouba. Tem penitenciária de segurança máxima e tem ali vários casos de pessoas que conseguiram sair dessa penitenciária. Tem lugares, queridos, né, por exemplo, eu já vi algumas vezes, uma vez me chamou bastante atenção, eu morava ali em Foz do Iguaçu e eu vi que tinha uma empresa de carro forte no Paraguai, em Cidade del Este, fronteira, né, Paraguai, Argentina e Brasil ali, Foz do Iguaçu. Então, tinha uma empresa de carro fortes ali, de segurança, queridos, muito, mas muito segura. Parece que os bandidos brasileiros, os assaltantes brasileiros, entraram lá e roubaram. Né? Eles dão um jeito, queridos, né? Quem quer dá um jeito. Quando é maldade, se não for, o que Jesus está falando, se não for eu guardar, queridos, não tem condição. É inútil o trabalho da montar guarda, da sentinela montar guarda. Vocês estão entendendo como isso? Como eu disse para vocês nesse mesmo versículo, na parte A, isso muda a nossa vida, queridos. Se você, a Bíblia não fala que o amor lança fora todo medo, significa que quanto mais você confia em Deus, mais você se aproxima de Deus, menos medo você vai ter. Isso vai refletir, não é só o medo, queridos, é refletido na segurança que você tem da parte de Deus. Você não fica sem medo por acaso, sumiu o medo. Não, é que você sente, você sabe que Deus ele te protege, ele te guarda, ele te cuida de você. Amém, meus amados? Então, com mais do que, por exemplo, né, eu tenho um carro, a única coisa que eu tenho de valor é um carro. Aí o que acontece? Pastor, você tem seguro do carro? Eu não tenho seguro. Por quê? É pecado? Não, não é pecado que eles fazem seguro do carro. Mas como foi Deus quem me deu, queridos, né? Não é o primeiro carro, mas sempre tem feito, Deus tem me dado condição de pagar. É Ele que paga mesmo, tá, queridos? Isso é um testemunho, depois eu conto mais, de maneira mais detalhada. Mas, ou seja, eu não fiz porque Deus colocou no meu coração, que é Ele que guarda.
Então ele que cuida, as manutenções, queridos, quem faz é Deus, queridos, né? Teve vezes que ele me deu condição de fazer, hoje eu vejo assim que eu recebo manutenção, queridos, com custo alto, meus amados, que eu não pago, que eu recebo como presente, queridos, tá? Então, tipo assim, um testemunho, ou seja, Deus, pastor, e se eu roubar? Se eu roubar, só vão fazer se pedir a permissão de Deus. E se Deus permitir para nos provar, para qualquer motivo, quem sou eu para dizer que fazes? Não é verdade, queridos? Ou seja, a nossa segurança tem que passar cada vez mais ser de Deus. Eu não tenho casa própria, queridos, né? Eu não tenho. Por quê? Porque a minha segurança, pastor, você tem que deixar alguma coisa para os seus filhos. Eu entendo que a maior herança que eu posso deixar para os meus filhos é a minha fé, queridos, né? E que a fé deles seja muito maior que a minha. Porque vai sucedendo. O que é suceder? É continuar o sucesso, né? Então que o Pedro, a Nicole Esther tem uma fé muito maior que a minha e que da minha esposa, né, queridos? Então essa é a maior herança. Claro, eu não estou dizendo que eu nunca vou ter, né? Deus sabe o momento certo. Se Ele quiser nos dar, como Ele nos deu um veículo, Ele vai nos dar. Se Ele vai nos dar através de nos dando condição, se nós vamos ganhar, esse eu já não sei, isso é com Deus. Glória a Deus, queridos. Mas uma coisa eu sei, que se não for o Senhor que cuida de mim, da minha família, é inútil eu mesmo montar guarda. Como eu disse agora mesmo, o pai e a mãe, eles têm dificuldade, né? Eles cometem erros, né? Eles não ficam atentos o tempo todo, né? Eu não tenho condição de proteger meus filhos, por exemplo. Meus filhos estão em casa, queridos. Eu não tenho condição de protegê-los 24 horas. Eu posso tropeçar ali num outro cômodo e eu não vou ver, pode se machucar. Não é verdade, queridos? Ou seja, eu tenho condição de cuidar deles, mas a minha condição de cuidar deles é muito limitada, ainda que eles estejam bem próximos de mim. Mas Deus não, queridos. A condição para proteger de Deus, ela é ilimitada. Ilimitada. Glória a Deus por isso. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Deixa eu arrumar essa câmera aqui, ela está subindo devagar. Aí. Então, continuando. Então, é inútil, tá, queridos? É inútil edificar se não for Deus e é inútil proteger se não for Deus. Versículo 2. Continuando. Olha esse aqui, queridos. Isso aqui é mais direto ainda. Se você ainda está com dúvida, olha esse aqui. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Olha que forte isso aqui, ó. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede, isso aqui está errado. Olha como é tão difícil isso, até mesmo para os teólogos, porque eles colocaram o sono para aqueles, não é? Ele está falando de alimento. Pode ver que ele está falando de alimento. A própria palavra, eu nem vou precisar ir para o original, porque no original não está escrito sono. Mas a própria palavra, ela vai repelir o erro. Aqui tem um caso bem clássico aqui, né? Ó, será inútil você levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Qual que é o assunto principal daqui? Qual que é? Para que você levanta cedo e dorme tarde? Não é por causa disso aqui? O Senhor concede o sono àqueles a quem ama? Então essa NVI atualizada, ela pecou gravemente colocando essa palavra aqui. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles não conseguem entender o que está escrito nesse salmo. Porque é ofensivo também para eles. Eu não tinha visto essa versão aqui nessa parte, queridos. Eu nem sei se na versão NVI original tá assim. Porque ela foi atualizada, né, queridos? Foi atualizada, se eu não me engano, em 2021. Eu tô curioso, eu até quero ver, queridos. Espera um pouquinho aqui, eu vou dar um jeito para ver. Só um pouquinho. Vamos ver aqui, queridos, na versão King James, ó, que é a tradução mais atual. Não vou ler para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Bom, tá aqui a versão, a Bíblia King James. A versão King James. Deixa eu ler para vocês aqui. Olha como é bem diferente, queridos. Olha que interessante. Eu vou ler, ó. Versículo 2. Olha, presta atenção. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer, ou seja, que dorme cedo, né? Dorme tarde, acorda cedo, né? E idolatram o trabalho, ó, essa é a versão da tradução original, como seria no português original. Idolatram o trabalho, ou seja, confiam no trabalho, ó. Que mais? Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, né? O pão, ele está falando que é o alimento, né? Ou os bens, que é o que eles querem, né? Que são os bens. Ou seja, queridos, olha que linda essa versão, queridos, né? Então ele diz assim, é inútil você levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelos bens ou alimento, né? Não é só alimento, mas os bens, o cabelo tá uma beleza, né?
E que mais que ele diz? O Senhor concede os bens ou o alimento àqueles que amam, queridos. Olha que lindo isso, né? Só quer ver a versão Ara, né? Eu li para vocês esses dias, né? Enquanto dormem, enquanto descansam, né? Porque ele está dizendo, e literalmente é isso mesmo, queridos, porque ele está fazendo aquele que levanta cedo e dorme tarde. Olha que interessante isso. Eu estou maravilhado de ver isso aqui, porque eu não lembrava que essa versão era assim, queridos, tá? E eu falei a vocês que essa versão, ela é muito, Ah, me perdoa aqui, que eu tô arrumando isso aqui, mas tá muito feio isso aqui agora. Essa versão, ela é muito ofensiva, queridos, né? Esse salmo, ele é muito ofensivo para muitos crentes, eles não engolem esse salmo. É como se fosse uma pedra no sapato de muita gente que acredita que é o trabalho, que é a força, né? Esses dias eu comentei lá na igreja, né? Talvez o futuro genro, né? Qual que é a maior qualidade que alguém pode dar para um futuro genro, né? Ah, ele é muito trabalhador. A idolatria é o trabalho, queridos, tá? O trabalho importante é muito importante, mas não mais que a fé. A fé é muito mais importante, o depender de Deus, o confiar em Deus. E esse salmo, ele é muito claro nisso, queridos. Tá? Então isso aqui é sono, isso aqui sim é ofensivo, porque não é esse o assunto. Isso aqui é para tirar as pessoas do quê? Do foco, queridos, tá? Que é o quê? Confiar em Deus, né? Como se concede o sono? Não é esse o assunto que está sendo dito aqui. Muito interessante. Vocês viram que interessante isso aqui, queridos? Como é bom a gente ler a Bíblia com entendimento, né? Porque senão passa batido. E para muitas pessoas vai passar batido. Isso aqui eles nem vão entender, vão ler o sono e acabou e continua, né? Vida que segue, né? Não, não é isso não que está. Então, se eles concedem, que nem a versão Ara fala assim, enquanto dorme, quer ver? Vamos pegar a versão Ara aqui, deixa eu pegar para vocês. Deixa eu abrir aqui, mas vou tirar aqui para mim pegá-la tranquilo. A versão Ara está muito mais correta, queridos, né, do que essa versão nisso aqui. Essa versão é uma benção, queridos, tá? Mas aqui eles falharam miseravelmente. Deixa eu colocar. É a versão Ara? É. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente conquistou, né? Trabalhou com grande hastes, né? Aos seus amados, ele o dá, ele não fala aqui, ó, enquanto dorme, mas se dá a entender bem claro que ele tá falando do quê? Esse versículo tá falando do quê? Do pão. O que as pessoas trabalham, acordam de manhã e dormem tarde para conquistar o quê? O pão. Então Deus dá aos seus amados o pão enquanto dorme. Então essa versão que fica muito mais correta. E essa versão King James aqui, queridos, então maravilhosa, queridos. Maravilhosa mesmo. Então mais direta ainda. Que fala no caso dos bens, né? Porque na verdade não está falando do pão, do alimento. Nós não levantamos de manhã só e acordamos tarde por causa do pão, né? Tem pessoas que é assim, queridos, mas normalmente as pessoas para quê? Para conquistar, para comprar sua casa, seu carro, construir a sua vida, né? Deus dá essa vida, queridos, seus bens enquanto aos seus amados, enquanto eles dormem. Que maravilhoso isso, queridos. Eu fiz questão, eu não sabia, tá? Mas eu aproveitei essa situação aqui para ministrar isso para vocês, queridos, tá? Que vocês tomem posse desse entendimento hoje, né? Em nome de Jesus. Confiem no Senhor, queridos. Aí ele vem com o assunto assim, versículo 3, ó. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. De fato, filhos são bênçãos, ainda que o mundo de hoje diga que filhos são pesos, né? Existe controle de natalidade, dizendo que você colocar filho no mundo, você vai colocar para sofrer, isso e aquilo, tá, queridos? Não, filhos são bênçãos, tá aqui, ó. Filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Eles são como uma flecha nas mãos de um guerreiro. Como assim flecha na mão do guerreiro? O guerreiro sabe usar muito bem as flechas. Então os filhos também são como essas flechas na mão de alguém que sabe usar. São os filhos nascidos na juventude, ou seja, que têm idade, são fortes, não são crianças, são maduros, né? Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. O que é aljava? De flechas, ou seja, a casa cheia de filhos, tá? Essa pessoa não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal, né? Aqui na outra versão fala na porta, né? Ó, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, quando lutar com os inimigos à porta da casa. Os filhos vai ter pessoas para defender, né? Não vai ser fácil ser subjugado, porque filhos, né?
ajudam, queridos, né? E só que hoje em dia tudo é mudado, é transformado, né? Distorcido. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus por essa palavra. Vou encerrar então a palavra de hoje. Não vou passar para o Salmo 128 para que vocês meditem nesse Salmo 127. Esses dias Deus ministrou para mim, lembra que eu passei a vocês agora recentemente, né? Esse Salmo 127. E agora nós estamos lendo ele e nós vimos aqui como isso é ofensivo, como é prova a vocês que isso é ofensivo. Para os teólogos, porque não foi feito por um teólogo, mas foram vários teólogos que entraram num consenso de colocar o sono escrito na NVI. E tem muitos teólogos, e tem teólogo brasileiro ali, queridos. Tem teólogos que eu admiro, tá? Tem um teólogo que eu admiro muito. Até vou falar o nome dele, porque eu admiro muito, aconselho, o testemunho dele é muito bonito, né? É o Jorge Saião, queridos, né? Um teólogo, é muito lindo o testemunho dele, ele tem uma sabedoria, uma simplicidade muito grande. Mas falhou nisso, queridos, tá? Eu não sei como que funcionou, ele ajudou na tradução tanto em 98, se eu não me engano, a da NVI, e agora em 2011 ela foi atualizada, mas eu procurei agora, antes de pegar essa versão King James, a minha esposa tem uma NVI antiga, né, que ela está lendo agora, eu fui na NVI dela ali, está escrito da mesma maneira que está aqui, dessa versão aqui. Então não foi atualizado nessa parte. Então eu peguei a King James, tá? Eu podia trazer do original ali no caso, né? Mas aqui a King James ela é mais precisa do original, tá? A King James ela foi traduzida para o Rei James, né? Então ela foi a mais possível, a original, né? Do original. Então vocês viram ali que está falando de bens mesmo, de riqueza, de bens. Deus dá para aqueles que o amam enquanto eles dormem. Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, tá? Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pela sua vida. Espero que Deus tenha ministrado no seu coração. Se você entende que Deus está ministrando, queridos, né, nesse Salmo 127, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá, querido, sobre isso. Se você ainda não entende, se você quer entender, se você quiser fazer algum comentário a respeito disso, pode fazer, queridos, faça, tá? Vai ser muito bem-vindo, tá? Em nome de Jesus. E glória a Deus, né? Glória a Deus por essa palavra. Faz assim com as suas mãos, queridos, para receber. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê, recebe, diga amém, diga glória a Deus. Obrigado, Jesus. Meus amados, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, tá? Até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, a partir das 21 horas. Deus abençoe.